E aí, Moral, beleza? Beleza, trabalhando muito mais para ganhar muito menos, mas tô bem, não posso reclamar não. Vamos fazer o podcast da Integradora Digital? Show, vamos. Tô dentro, acho muito legal. Tem bastante coisa bacana para falar. Dá para se divertir um pouco também, né? Sim, se divertir que é o mais importante. O importante é ser feliz. E sobre o que a gente pode falar nesse podcast? Olha, tem muita gente boa no mercado que tem coisa para contar. Então, eu acho que a gente pode falar sobre o mercado, sobre esses formadores de opinião, os talentos que existem. A gente pode convidar essa galera para falar um pouquinho aí. Tem muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que vai ajudar e vai interessar para um monte de gente. Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da Integradora Digital com os movers and shakers do audiovisual. Nesse episódio do Screenplay, vamos conversar com Luiz Moral, CEO da Integradora Digital. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte. Então, nesse piloto do podcast da Integradora Digital, nós vamos estar tratando de temas pertinentes dos segmentos de entretenimento e comunicação corporativa. A ideia é a gente trazer aí umas personalidades desse mercado para clarear um pouquinho, né? Para abrir um pouquinho os horizontes e a gente exercitar alguns caminhos. Como surgiu a ideia da Integradora Digital? Na realidade, a Integradora Digital, como empresa, ela já existe há 30 anos, né? Ela atuava basicamente para suprir o desenvolvimento de projetos dentro de algumas empresas isoladamente. Era como se você terceirizasse a área de desenvolvimento de projetos dentro de algumas empresas pelas quais eu atuei. Agora, o conceito do nome Integradora Digital, ele nasceu agora na pandemia. É uma empresa que nasceu na crise e isso tem uma série de fatores positivos e outros mais difíceis, né? Porque o nosso foco, querendo ou não, é a aglomeração. Mas a ideia surgiu de você juntar talentos, juntar as especialidades de inúmeras empresas para conseguir suprir tudo que um cliente necessite. Se você quisesse dominar todas as tecnologias, todos os serviços, plataformas, soluções dentro de uma empresa, seria algo inviável, tanto do ponto de vista de inteligência, de tamanho e de custos. Então, nós fizemos um hub de talentos e habilidades. E o que a Integradora Digital está trazendo para o mercado brasileiro de audiovisual? O que a gente traz de diferente, porque independente de toda ação regular e usual, o que a gente está trazendo diferente para esse mercado é exatamente esse conceito de você ter uma performance diferenciada, uma qualidade no serviço diferenciado, utilizando o que existe de melhor no mercado. Então, a gente junta esses talentos todos para poder suprir os mais complexos projetos, desejos. O foco é você engajar a sua audiência. Se você não conseguir fazer isso, é mais do mesmo, né? Então, nós somos os estudiosos do assunto aí para conseguir entender tudo que gira em torno daquele cliente. Embora a gente esteja falando do mundo cada vez mais digital, cada vez mais globalizado e pequeno, ou o que for, em alguns momentos, se você não conhecer a sua geografia de influência, ali o que diz respeito ao teu foco principal, você vai ter problemas. Então, o que a gente tem de diferente? A gente une esse mundo físico e o mundo digital, essa ação online. Essa talvez seja a nossa maior preocupação e um grande diferencial, porque transitar nesses dois universos não é uma tarefa muito simples, não. E quem são os profissionais que fazem parte da Integradora Digital? Bom, nós somos 3 sócios. Nós já nos conhecemos do mercado, os 3 com relacionamento bastante amplo em toda a América Latina, no mercado de audiovisual em geral. Então, nós resolvemos juntar essa vontade dos 3. Sou eu, o Marcelo Lima. O Marcelo Lima também é conhecido aí, principalmente no mercado de cinema, por ser o organizador da Expo Cine e é o publisher da revista Exibidor. O Rafael Guerra, ele atuou um bom tempo com digital signage e marketing digital e é uma pessoa que está na nossa linha de frente
principalmente para a parte comercial e para a parte de atendimento. Então, nós temos uma característica interessante. Eu sou o veterano do trio, o profissional mais experiente, digamos assim, para não entregar os meus 62 anos. Nós temos o Marcelo, que é intermediário nessa escala aí, com seus 40 e poucos anos, e o Rafa, que é o caçula do grupo, com 33 anos. Mas cada um na sua. Obviamente, eu sou aquele que tem mais experiência, até por conta de mais cabelo branco também, né? E juntamos esses talentos todos, atraímos outros diretamente e constituímos alianças estratégicas para colocar em prática o nosso conceito original de ser um hub de inteligência e habilidade. E quais os produtos e serviços que a integradora digital pretende oferecer para o mercado audiovisual? Bom, nominando, eu gosto de dizer que são 4 frentes, né, de negócios. São frentes que se resolvem isoladamente ou interagem para se complementarem, né? Basicamente, tudo começa com inteligência de marketing. Isso a gente tem como um grande diferencial nosso, porque é a partir dessa inteligência de marketing que você vai determinar a energia necessária, os recursos, as tecnologias que você vai dispor para atender aquilo que o cliente precisa. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele precisa. Ele sabe o que precisa. Ele quer conversar e você precisa chegar ao ponto que faça sentido e caiba num orçamento. A outra frente, que é a mais ampla em termos de diversidade de ações, de atividades, é o marketing digital. O marketing digital ele é necessário para se colocar uma série de ações, projetos de pé. Então, aí nós estamos falando desde as soluções web, estamos falando da parte das buscas, das redes sociais, e-mail marketing, desenvolvimento de conteúdo digital, adequação de conteúdo, porque como você fala com diversas plataformas, diversas tecnologias, você tem que desenvolver um conteúdo que faça sentido a cada uma delas, né? E isso, acredite, é um trabalho que passa batido para muitos, mas se você não observar a linguagem, o formato, não vai dar certo. Uma outra frente é a parte que a gente chama de multimídia signage, porque não é só o digital signage, que é um dos componentes. Além do digital signage, nós temos também o que nós chamamos de endosignage, que tem tudo a ver com o nosso momento de distanciamento, né? Então, é você chegar aonde o colaborador, o funcionário, o parceiro de negócios, ou para quem você quer atingir, está. Ele pode estar em casa, ele pode estar na empresa, ele pode estar viajando, não importa. Então, é a plataforma que faz com que a gente consiga ter a certeza de que estamos passando a mensagem. A outra frente que nós destacamos, ela é bem abrangente, essa última frente, que é a infraestrutura criativa. A infraestrutura criativa, ela nada mais é do que a nossa maneira de enxergar e otimizar alguns espaços. Hoje você tem complexos de cinema, complexos de entretenimento, falando de teatro, parques, arenas, estádios, que você tem aquela infraestrutura com um foco específico, né? Quando você fala de sala de cinema, você está falando, obviamente, em conteúdo cinematográfico. Teatro, então você está falando em óperas, shows, espetáculos musicais ou o que for, parques, aí vai também arenas, estádios de futebol. Só que esses eventos, embora eles demandem uma baita infraestrutura, essa infraestrutura fica muito parada, muito à deriva, quando nada está acontecendo naquele local. E na maioria dos casos, você está falando de uma infraestrutura que se investiu milhões, né? Você pega o exemplo dos complexos de cinema, você tem ali uma infraestrutura que ela foi completamente digitalizada, reformada, você tem áudio de extrema qualidade, projeção de extrema qualidade, a localização é privilegiada, o acesso é facilitado, você tem segurança. Cada vez mais precisa se buscar alguns conteúdos fora daquele principal. No caso do exemplo, o conteúdo do cinema é importante, mas não é só isso, né? Aquilo lá pode acontecer várias coisas.
Entre elas, um que eu gosto muito, que é o projeto a gente deu o nome de Gaming Experience, faz parte da nossa infraestrutura criativa, que é você juntar alguns mundos distintos, públicos e audiências distintas, para fazer essa infraestrutura rodar e gerar resultados para todos os envolvidos. Como as modernas tecnologias audiovisuais podem ajudar nas ações de branding das empresas? O mais importante é você saber se a tecnologia A faz sentido para a ação B. Porque hoje, às vezes surge uma nova tecnologia e é aquele êxtase, né? Aquela correria, eu quero fazer, eu quero me engajar nisso. Então, eu uso muito o exemplo da realidade virtual. Quando você fala de realidade virtual, é uma experiência imersiva fantástica. Não tenha dúvida que gera um baita impacto e você pode, e como foi feito, né, gerar uma série de ações envolvendo a sua marca, os seus serviços, o seu conceito. Só que tem um detalhe, querendo ou não, ela é um pouquinho egoísta, né? Sem contar que hoje o momento é totalmente proibitivo. Quando você fala de distanciamento, condições de higienização e aí vai afora, o momento é proibitivo. Então, o ponto fundamental para isso é você saber extrair o máximo de cada tecnologia para que faça sentido e traga benefícios para a sua marca. Então, uma situação que é bastante difundida e hoje que é algo a ser seguido, você vê as ações de games. É algo fantástico, porque quando você... Hoje não dá para você fazer aquele padrãozão nesse mundo dos games, né? Se a marca ela não estiver inserida no contexto, se a tecnologia não for o invólucro necessário para esse conteúdo e de que forma que você vai aplicar isso, você não vai conseguir ter uma ação bem-sucedida. Então, você pode usar a melhor tecnologia com pessoas fantásticas, profissionais talentosos, mas se o conteúdo não falar adequadamente e não atingir o que você quer, não for o melhor caminho para o que você imagina, pegando o exemplo de realidade virtual, você quer fazer uma ação massificada e vai por realidade virtual. Talvez, com certeza, não seja esse o caminho, né? Você precisa de uma web VR ou AR ou outras coisas mais abrangentes. Então, a tecnologia ela é decisiva, mas ela não é a protagonista, né? Protagonista aí, nesse caso, é o conteúdo. Quais são os usos dos venues tradicionais, como salas de exibição e arenas, nesse novo cenário que está se desenhando? É como eu falei numa questão anterior, né? Que a gente pegando... existe uma resistência ainda. Quando você fala, voltando ao exemplo de sala de cinema, esses operadores eles têm uma certa resistência em sair daquela zona de conforto. Então, fala, bom, eu sou um cinema, meu negócio é passar filme, vender pipoca e refrigerante. Eu sou um parque aquático, parque de diversões. Eu sou uma arena de futebol. Agora veio o conceito arena multiuso, já melhorou bastante, facilitou bastante isso. Mas um ponto que a pandemia fez com que isso fosse vencido mais rapidamente, os operadores desses espaços, eles se conscientizarem de que existe vida inteligente fora daquele business principal dele. Ele investiu, como eu falei anteriormente, milhões para ter uma infraestrutura de destaque que pode e é um local adequado para inúmeras outras atividades. Eu tenho visto hoje a gente tem vários projetos em desenvolvimento dentro da infraestrutura criativa. Então, brevemente, a gente vai divulgar algumas ações em alguns locais que, se você olhar, não sei muito para trás, não, um ano para trás, seria algo totalmente impensável. Só que a pandemia acelerou e diminuiu a resistência de alguns operadores desses espaços, dessas arenas, para que você consiga promover outras atividades. O importante é gerar faturamento
gerar visibilidade, e não necessariamente é naquela atividade fim, né? A infraestrutura criativa está provando isso. Ia ser legal, por exemplo, fazer uma convenção de vendas num parque aquático, né? Você tocou num ponto muito interessante. Por exemplo... Ou então até, eu recentemente comprei uma caixa com todos os discos do Doors remixado em 5.1. Imagina ouvir essa caixa numa sala de cinema. Esse é um ponto fundamental que você está citando. Porque você fala assim, mas eu vou no cinema por conta da tela. Tá? Só que você, quando começa a juntar algumas coisas, você percebe que o áudio ele é fundamental para quase todas elas, quando você quer gerar impacto. Tá? E dentro de um complexo de cinema, como eu falei, se investiu milhões, e você tem um som de qualidade ali. Mas imagina você juntando ações de games com uma trilha sonora dessa, outras atividades, alguns vídeos, algumas situações com um som potente, um som limpo e bem trabalhado e com um contexto que o envolva. Isso é sensacional, eu não tenho dúvida de que as pessoas se sentiriam atraídas por isso, se sentiriam motivadas por isso. Então, é exatamente isso, é você levar algumas ações para alguns espaços que você, que é um especialista da área de áudio, por exemplo, você sabe que aquele espaço que, em tese, é algo focado para um conteúdo cinematográfico, atende plenamente uma ação como essa, de você ter um som 5.1 naquele espaço. E imagina os fãs, os seguidores da banda A, B ou C, para enlouquecer. Eu com certeza iria. Não iria no The Doors, mas iria numa série de outros. Por exemplo, fazer uma festa de aniversário, né? Numa sala de cinema, pegar os Blu-rays que você mais gosta, colocar lá e chamar os amigos. Ia ser bem legal isso aí, né? Isso já está acontecendo na Ásia para alguns espaços. Eles começaram a sair da pandemia, principalmente na China, né? E acabou virando um caminho natural, por dois aspectos. O conteúdo cinematográfico começou a escassear porque os estúdios eles interromperam as suas produções, ou aquelas produções que estavam programadas, falar, eu não vou lançar o 007 agora porque a maior parte das salas de cinema estão fechadas e eu vou queimar um cartucho muito bom com poucas salas em funcionamento. O que define o que vai ser exibido ou não no cenário global, venhamos e convenhamos, é o mercado americano. Então, se as salas de cinema voltando a funcionar no mercado americano, isso começa a se restabelecer. Mas, pela escassez, é por isso que eu falo, a pandemia teve algumas sequelas que para alguns foram sequelas positivas, né? Se observou que você pode e deve virar aquela infraestrutura com outras ações, tais essa que você falou. E festas de aniversário, festas em geral, algumas ações comemorativas, elas começaram a fazer parte das atividades desses complexos de cinema. Voltando aqui a outro exemplo da convenção de vendas no parque aquático, qual seria o dress code? Olha, é gozado, né? Porque quando a gente fala em convenções de vendas, eu que já promovi muitas e participei de outras tantas, você sabe que é um local que você está sendo observado. Se você falasse convenção de vendas da revista Vogue, ou da agência Ford de modelos, seria lindo, né? Seria fácil, só gente bonita. Mas a gente sabe que não é a realidade. Então, o traje realmente seria um problema. Mas nada mais descontraído, nada mais que provoque uma integração entre as pessoas do que você realmente estar despido, quase literalmente. Isso faz com que você abandone aquele personagem, aquela personagem que você sempre está tentando impor, né, de seriedade ou o que for, quando você está exposto. Numa situação como essa, você acaba abandonando, você tira essa armadura, e eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado seria muito melhor, tanto para a mensagem que ali seria aplicada,
quanto para a organização como um todo, porque ela teria a certeza que as pessoas se integraram. E isso não está muito longe de acontecer. Hoje, você pegando o exemplo de parques aquáticos, principalmente, parque aquático, ele, em 99% dos casos, ele funciona naquele horário convencional com a luz do sol, né? Direcionado para aquele período até 18, 19 horas. Com algumas exceções, os mais estruturados talvez, você tem ações noturnas. E você fazer uma expansão de um parque temático, aquático, de diversões, o principal problema é o problema do espaço, é o custo desse espaço. Então, uma tendência natural de expansão é você criar um turno adicional. Então, você pode fazer uma integração, né, de uma integração, aí, uma convenção de vendas com o pessoal curtindo o que existe melhor no parque, e depois juntar todo mundo num espaço business aí para você dar uma outra mensagem. E esse aí seria o horário noturno. Você fazer virar essa estrutura num horário que o parque está fechado. Então, você faria um terceiro turno, criaria um terceiro turno, aumentando o seu faturamento, sem necessidade de investir milhões na aquisição de espaços no entorno. Quando isso é possível, às vezes você já está no talo, não tem como expandir. Mas é uma ideia boa, viu? E não é só isso, não. Outras coisas acontecerão nesses espaços, pode ter certeza. A gente está envolvido numa série delas. E qual a importância do branded content hoje na comunicação corporativa? Eu acho que é uma evolução natural do marketing, né? Isso fica... Porque aquele conceitão que a gente falava no passado, aquelas agências que você, para conversar com o mídia, você tinha que praticamente rezar uma missa e... Nossa, o cara era uma eminência parda. Porque você tinha lá, a mídia de segurança, eu vou fazer uma veiculação no Jornal Nacional e uma página dupla na revista Veja. Isso, obviamente, eu estou falando lá atrás, né? Porque nem o Jornal Nacional e nem a revista Veja são hoje o que já foram. Mas isso acabou. Você simplesmente fazer uma veiculação ou tentar fazer uma comunicação nesse modelão, isso já não existe mais. O que você precisa, de fato, agora é o que eu já citei, é o engajamento da marca. E volta a usar o exemplo dos games. O mundo dos games é craque nisso. Essa galera, você pega instituições financeiras super tradicionais que tem que se flexibilizar se quiser ser escutada por essa galera, porque você vai interromper ali uma ação. Então, isso não pode ser uma mera interrupção, isso tem que ser alguma coisa que ele perceba que está atentando para a linguagem dele, para o mundo que ele está naquele momento. Então, para que isso aconteça, você precisa de muita criatividade, uma tecnologia adequada, né? E eu diria que o principal, um profundo conhecimento do público-alvo. Porque se você quer que isso seja um fato, você tem que conhecer muito do público-alvo. E cada hora aparece um viés diferente. A gente falava que game era para garotada, né? Eu cansei de falar para os meus filhos, que hoje já são homens, para de jogar videogame. Eu me arrependo, eu devia ter falado, vai jogar videogame. Hoje você tem os pro players aí que ganham fortuna. Mas, como futebol, basquete, outros esportes de ponta, é o pico do iceberg, né? Só a ponta do iceberg. O mundo verdadeiro, aquele mundo dos amadores, você precisa conhecê-los para que a sua mensagem faça sentido para essa galera. Não é uma tarefa simples, não. Você tem que ter comunicação, você tem que ter interlocução com várias tribos diferentes. E cada vez mais você vai fatiando esse processo. O que era, como eu falei, mídia de segurança lá atrás, e isso é passado. Eu diria essas três coisas: criatividade, tecnologia e o principal, conhecimento do seu público-alvo. O mundo físico já se fundiu com o mundo online no marketing? Eu creio que sim. Eu afirmaria que sim. Eu não vou... Quando eu falei eu creio que sim, é que para muita gente são dois seres distintos, né?
Mas é difícil você diferenciar hoje. Você está pulando de um para outro a todo instante. Então, você pensar em fazer um marketing só para o mundo físico ou só para o mundo online, a sua chance de sucesso é remota, porque a todo instante você pula de um para outro. Aí, quando você fala do nosso cenário atual, da pandemia, é mandatório. Se você não olhar para o online, o seu mundo físico ele não vai prosperar de forma alguma. Então, a minha resposta é sim. E eu diria mais ainda, aquele romantismo, né, de você simplesmente falar, não, eu sou um gênio criativo e vou resolver os males do mundo com isso, também não funciona mais. Se você não tiver métricas para entender o que está acontecendo, eu fiz isso e o resultado em algumas mídias sociais foi esse, em alguns pontos de contato foi diferente, o que acontece, de que forma acontece, em qual horário, qual o perfil da audiência, qual as características do local, qual a quantidade de acessos que houve, enfim. A genialidade é sempre bem-vinda, né? Criatividade é sempre bem-vinda. Mas isso, sem métricas, hoje, não vai rolar. Eu uso um exemplo que você conhece bem quando a gente fala de uma NAB. Eu sou veterano, né, dessa indústria e eu lembro de ter ido em algumas NABs há bastante tempo atrás, que era um encontro de uma quantidade fenomenal de bicho grilo. Você tinha maluco por todos os cantos. Hoje, eu me arriscaria a dizer que o que predomina é uma galera lá são os nerds, os geeks, e é um pessoal muito mais quadradinho, que sem eles você não consegue fazer com que o seu marketing tenha efetividade. Então, é questão da evolução dos tempos, né? Você tem que acompanhar e olhar isso e tem que ser humilde o suficiente para saber que tudo aquilo que você falou com tanta propriedade, talvez atualmente você tenha que voltar para a sala de aula. Você tem que estar atento e descobrir que, de repente, um garoto de 14 anos ele tem muito para te ensinar em uma frente específica que você quer entrar. Então, não adianta você... Ou, às vezes, você, para atingir aquele garoto de 8 anos, seja um gamer, seja um consumidor qualquer, você tem que saber como falar com o pai dele, né? Então, começa a entrar até no aspecto social da coisa. E quais as perspectivas para o mercado de audiovisual no pós-Covid-19? Eu gosto de separar em 3 momentos. Que na realidade não é mais... perspectiva, porque já começou a virar, já começou a rodar, né? Que aí a gente vai falar até um pouquinho de tecnologia, você pegar o conhecimento e atrair o que for necessário para você conseguir produzir no momento de restrição, no momento de distanciamento, lockdown ou o que for. Então, é o que a gente está passando agora, mas esse agora já está mostrando que ele veio para ficar, né? Então, eu uso um exemplo que, para mim, embora ele não tenha sido o primeiro, mas como ele é o mais badalado, é bem conhecido, quando você fala do The Mandalorian, a série badalada lá da Disney Plus, parte da primeira temporada, a segunda temporada em diante, ele foi produzido dentro de um estúdio, poderia-se dizer, envelopado com painéis de LED, né? O que aconteceu? Você, para atender os protocolos exigidos para que você continuasse produzindo alguma coisa, você precisava de uma quantidade menor de profissionais naquele espaço, menos pessoas por metro quadrado ali naquele espaço. Então, a tecnologia te possibilitou isso, fazendo com que você diminuísse drasticamente a quantidade de pessoas, você produzisse aquilo dentro de um estúdio, por essa característica oferecida pela tecnologia desse estúdio virtual, digamos assim, você poderia estar filmando em Marte, filmando em Paris, no Alto da Lapa, ou na Barra Funda, ou o que for, porque é uma questão de você aplicar o conteúdo
com a programação de dados, temperatura de cor, áudio e tudo, naquele espaço. A consequência disso, o que foi? Bom, eu consigo produzir com 1/3 da equipe. E também a minha pós-produção, ela caiu para menos da metade, tanto do preço, do custo, quanto do tempo, porque você passou a investir na pré-produção, né, para aquela ação. Isso aconteceu, só que eu falo que é o primeiro momento, porque já está claro que vai continuar isso. Os produtores, os estúdios, os donos do conteúdo começaram a perceber que você pode fazer algo muito mais abrangente, com menos profissionais, em menor tempo, sem estar sujeito às intempéries de uma ação externa e por um custo muito menor. Quem não está gostando disso, obviamente, no caso específico, inclusive do The Mandalorian, são os sindicatos, né, que não estão nada satisfeitos com essa eliminação de quase 2/3 da mão de obra. Esse então, seria o primeiro momento. O segundo momento começa agora, em termos de Brasil, o mercado americano está mais avançado, o chinês também, que é do tipo, bom, temos a vacina, eu fui vacinado, e agora? Como é que fica? Então, vida normal, segue tudo e não tem problema nenhum. Não, não é. Esse momento, ele é um momento que começa a facilitar uma série de atividades, uma série de ações, tá? Mas você vai ter aquilo que deu certo, que vai permanecer nesse cenário, a flexibilização para uma série de outras situações, outras atividades que começa a juntar mais pessoas, a atrair o público, ainda com um certo cuidado, um certo distanciamento, mas com certeza não vai ser como era antes, né? Porque se com tudo isso que nós passamos, vai acontecer uma situação meio que híbrida. Você vai ficar com aqueles cuidados na sua cabeça durante muito tempo, mesmo que os protocolos se flexibilizem. Eu fui vacinado, mas você vai ter até porque agimos dessa forma, nos curvamos essas imposições todas durante mais de um ano e ainda temos um bom período aqui pela frente. E acabou prosperando algumas outras coisas. Pegando o exemplo do cinema, o streaming criou uma musculatura que ele estava começando a formar, né? Só que agora ele se consolida de fato. Embora eu não conheça nenhuma operação de streaming rentável, incluindo o Netflix, nisso todas são deficitárias, mas em algum momento eles vão encontrar o equilíbrio, né? Então, o streaming ele se consolidou e vai continuar existindo, não tenha dúvida disso. O e-commerce que avançou bravamente sobre as lojas físicas nesse período, também ele não vai perder tudo que ele conquistou. Eu acho que o que é uma coisa um pouquinho... as lives sobre o ao vivo, eu acho que essa deve retroceder bastante, até porque você estar num espetáculo, ou até mesmo o que você colocou numa sala de cinema com áudio potente, ali vibrando, gritando, isso é difícil de substituir, né? Eu diria que você vai ter que aprender a tratar com essas alterações de comportamento, algumas transitórias e outras definitivas. E dizer, a maneira de tratar isso vai ser assim, assado, eu acho que ninguém sabe, mas que vai ter que ter um tratamento, uma observação muito mais, uma lupa em cima disso, eu não tenho dúvida. E, por fim, vamos supor que a pandemia foi dominada, o último estágio aí, é algo que a gente torce para que aconteça de fato, né? Então, as empresas vão retomar a sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Não vão. Porque você, independente do distanciamento, dos cuidados de saúde, as empresas perceberam que você não tem que ter cafezinho, né? Você não tem que pagar estacionamento,
você desmobilizar os restaurantes nos locais de trabalho, acaba trazendo aquela quantidade, aquele volume absurdo com os custos de infraestrutura no local, andares caríssimos, plantas caríssimas em locais badalados. Se percebeu que isso não é o caminho, não é necessário. Então, independente do aspecto de saúde, você tem esse lado também. E, com certeza, eu já escuto muitas das empresas dos mercados que eu atuo, já definiram, olha, a gente vai ter um presencial aí tantas vezes por semana, mas a maior parte do tempo é em casa. Não é todo mundo que tem a condição de trabalhar em casa de maneira boa para gerar uma performance. Imagina você morando dentro de um apartamento com 2 filhos pequenos, um cachorro, um gato, e você querendo fazer um conference aí, não é fácil. Então, isso é muito bonito no papel, mas não vai funcionar para todo mundo, né? Tem vários profissionais que são ávidos aí, torcendo para que isso acabe logo, e ele possa ficar 1 hora no trânsito para chegar no local de trabalho, mas ter condições de trabalhar e produzir alguma coisa. Agora, o mínimo que tem que acontecer é que a gente aprenda com todas essas fases e saiba como proceder, como atuar, até mesmo num potencial novo problema. Porque sem nenhum julgamento, mas existem algumas corporações que enriqueceram absurdamente, né, com essa pandemia. Não que isso seja algo que de maneira deliberada vai acontecer, mas pode acontecer novamente. Algum outro problema pode acontecer, seja uma pandemia ou o que for. Então, algum aprendizado a gente tem que ter disso. Como se comportar com essas restrições, com distanciamento, com a impossibilidade de ir e vir. Essa seria a última fase. Eu diria que é a fase do aprendizado, de você adquirir um know-how de problemas, como lidar com problemas. Talvez esse seja o aspecto mais importante. Agora, quem não aprender nada, sinto muito, né? Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.